Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais essa transmissão para a gente conversar um pouquinho. Eu sou o professor Edson Perfelim e vamos hoje conversar um pouquinho de alguns assuntos, fugindo um pouquinho estritamente da área técnica. Alguns de vocês são meus alunos, já foram meus alunos ou no presencial ou no EAD, e hoje nós vamos conversar um pouquinho de uma temática um pouco diferente do que é o lado técnico que a gente normalmente acaba trabalhando mais. Então, sejam bem-vindos. Eu vou pedir para a gente... Eu montei uns slides aqui para a gente seguir, para ficar mais fácil a nossa conversa, tá bom? Então, me permito aí só um pouquinho, que já vai compartilhar. Então, nós vamos conversar um pouquinho desse tema, empreender para a vida, compreender e praticar. Uma temática muito interessante, né? Alguém pensa assim, bom, mas eu já conheço o professor Ferlin. Bom, o professor Ferlin é na área técnica, né, da área da engenharia, empreender para a vida, isso aqui parece coisa mais de filosofia, né? Na realidade, a gente acaba, depois de uma certa vivência, a gente acaba transitando por diversas áreas. E quem me conhece sabe que eu gosto de diversas áreas, dentre elas a filosofia, mas aqui nós não vamos falar propriamente de filosofia, nós vamos conversar de alguns temas para a gente poder entender um pouquinho mais o que é essa tal de empreender para a vida ali, o que é que a gente pode trabalhar nesse sentido. Então, eu montei aqui um roteirozinho, mas a gente depois vai ter momento para a gente conversar também, então, por favor, pode ir colocando ali os comentários, que a gente vai, na medida possível, a gente vai conversando também com base nisso, tá bom? Então, eu espero que todos gostem ali, para ser uma coisa mais tranquila, mais solta, então fiquem bem à vontade quanto a isso. Então, quando a gente pensa nessa temática, né, sempre a gente pensa assim, né, mas o que é esse tal de empreender para a vida? Então, é claro, cada um, se a gente for pegar uma temática dessa, cada um poderia dar uma palestra, né, sobre esse tema. Então, é um tema bastante amplo e qualquer um poderia dar a sua experiência de vida nesse sentido. Então, esse é o nosso foco. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa temática de entender um pouquinho essa nossa relação, vamos chamar assim, essa nossa relação com o aspecto, com a questão da vida. Então, eu tracei alguns panoramas para a gente conversar, e depois, ao final, isso aqui não é uma receita de bolo, mas tem algumas colocações que eu vou deixar para vocês no final, que pode talvez servir como orientação para alguns de vocês utilizarem, tá bom? Então, não é uma receita de bolo, é apenas um encaminhamento para a gente conversar, e pode ser que alguma coisa que a gente fale possa servir para todos aí, tá bom? Muito bem. Então, eu acho uma primeira colocação que é importante a gente já fazer o seguinte, né? A gente sempre fica muitas vezes, né, pensando mil e uma coisa, mas eu acho que o primeiro ponto essa figura, né, de uma criança brincando, eu acho que ela ilustra bem, né? A vida é para ser vivida. A gente muitas vezes acaba passando pela vida sem propriamente fazer grande diferença, porque a gente acaba muitas vezes se preocupando muito com alguns aspectos do ter, do ser, e a gente acaba esquecendo um pouquinho do viver. Então, já como uma primeiro mote para vocês, vamos pensar no seguinte, né? A vida é para ser vivida. Eu acho que tem que ter esse pensamento. Eu acho que esse pensamento ele é válido para o nosso dia a dia. Quando nós estamos falando, então, nesse sentido, existe uma famosa frase em latim que é o carpe diem. Eu acho que muitos já ouviram falar, né? Que é o aproveitar o dia. Só que esse aproveitar o dia, a gente pode ampliar um pouquinho esse conceito de aproveitar o dia. Pense o seguinte, aproveitar todo momento, aproveitar cada situação. A gente sempre pode, mesmo numa situação que não é tão boa, a gente pode tirar alguns proveitos, alguns aprendizados. Então, eu acho que já esse termo acho que ajuda a gente pensar um pouquinho nessa nossa vivência, aproveitar o dia, aproveitar o momento. E aqui, quando a gente fala nisso, nós estamos falando nos diversos aspectos.
quer seja ele pessoal, profissional. Então, não é somente, eu vou aproveitar o dia no final de semana quando eu fico com a minha família ou quando estou sem fazer nada. Não, aproveitar o dia em todos os momentos. Eu acho que aí é que a gente começa a mudar, a fazer um ressignificado para a nossa vida. E nessa apresentação, eu utilizei, para não ficar somente um pensamento, mas porque uma ideia de alguém, eu resolvi fazer o seguinte. Resolvi pegar algumas, voltar na nossa filosofia, na história, nas artes, e pegar alguns elementos para a gente conversar um pouquinho. Então, para não ficar somente uma questão de opinião, eu peguei algumas citações de alguns filósofos para a gente conversar um pouquinho com base nisso, só para vocês entenderem que esse pensamento, ele não é uma coisa atual. Ele já remonta desde muito tempo atrás, já tem sempre o ser humano pensou nesses aspectos. Muitas vezes, talvez agora, pela questão da aceleração que nós estamos vivendo, isso se torne mais latente. E a gente muitas vezes fica com aquela sensação de que o negócio parece que está voando, né? Então, eu acho que isso tem muito com essa ideia do carpe diem, de a gente aproveitar um pouquinho mais esses aspectos dessa vivência nossa do dia a dia. Então, peguei alguns elementos aqui da filosofia que podem nos ajudar a dar alguns encaminhamentos para a gente entender um pouquinho mais como é essa relação ao longo do tempo, com essa questão dessa vivência, desse empreender, desse estar apto a, que é a questão dessa vivência que a gente faz cotidianamente, né? Então, hoje em dia, tudo bem, o trabalho, ele é muito importante, não só economicamente, mas também como uma satisfação pessoal. Então, o trabalho deixou de ser uma coisa somente trabalhosa, como era antigamente, que as pessoas trabalhavam lá 12 horas de um regime, entre aspas, quase que escravidão, para um regime onde você consegue, vamos dizer assim, aprender, você consegue evoluir. Então, esses elementos da filosofia que eu resolvi trazer, peguei alguns filósofos, desde os antigos aos mais modernos, para a gente ver o que eles falaram e para a gente ver como isso a gente pode encaixar no nosso dia a dia. Deixa eu ver aqui, se tem algum comentário aqui. Muito bem, muito bem. E aqui, particularmente, né, nós estamos falando aqui para alunos de diversos cursos, né? Então, quando ele fala para diversos cursos, sempre cada pessoa tem um pensamento, vamos dizer, vamos pensar assim, cada área tem um certo, vamos chamar assim, um certo direcionamento, mas aqui nós vamos falar de uma maneira geral, pensando nessa questão de colocação de alguns elementos que a gente pode usar para o nosso dia a dia. Então, quando a gente pensa, vamos pegar primeiramente Sócrates, né? Então, só para recordar aqui a figurinha aqui, ela é bem emblemática, essa figurinha dos três aqui, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, né? São três momentos. Na verdade, aquela história, uns dizem, né, que o Aristóteles foi discípulo de Platão, que por sua vez seguiu os ensinamentos de Sócrates, né? Então, é a escola básica da questão da filosofia que a gente conhece. Então, vamos pegar primeiramente aqui Sócrates, que diz o seguinte, olha só que citação interessante. Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Olha só, nós estamos falando 300 a 400 anos antes de Cristo. Já estava falando isso, tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. E se a gente for pensar, é exatamente isso que está ocorrendo. Nossa vida, hoje em dia, a gente coloca 1001 coisa. A gente coloca 1001 ocupação, 1001 atividade, 1001 coisa. Só que se a gente for enxugar propriamente tudo isso que a gente faz, o que realmente isso está trazendo para nós? A gente acaba tendo um vazio de tanta coisa que a gente coloca, a gente acaba não aproveitando muitas vezes a nossa vida, porque a gente acaba tentando fazer 1001 coisa,
Só que essas mil e uma coisas não nos trazem essa ideia de um preenchimento espiritual, de um preenchimento de que realmente isso, eu cheguei ao final do dia, e ao final do dia foi cansativo, foi trabalhoso, mas tudo isso me deu prazer, me deu uma satisfação de ter conseguido fazer todas essas atividades. Então, muita gente acaba passando tão rápido que a gente acaba perdendo um pouquinho essa noção de que eu preciso dar significado para as coisas que eu estou fazendo. Porque senão eu vou colocando coisas e essas coisas somente vão ocupar espaço, não me estão, vamos dizer assim, contribuindo para o meu ser, para o meu preenchimento interior, para o meu intelecto, pela minha evolução. Então, eu acho que essa é uma frase muito profícua nesse sentido aí. Se a gente for seguir um pouquinho, vamos pegar Platão. Olha só que Platão disse: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Novamente, olha lá, 300 e pouco antes de Cristo. E, na verdade, é o que acontece muitas vezes. Quem não se deparou com uma situação, vamos chamar assim, limite, e aí nessa situação limite é que realmente descobriu que tudo aquilo que fazia não tinha menor sentido. Quantas pessoas que a gente vê, né, ouve falar de que largaram tudo e foram para o interior, foram se dedicar a fazer uma coisa e não tinha nada a ver, entre aspas, com a vida que estava tendo. Porque descobriu que isso tudo que fazia não era importante, né? E isso eu acho que é um ponto muito relevante. A gente está numa sociedade do ter e do ser, né? A gente fica muito preocupado em, preciso ter um carro novo, preciso ter um carro do ano, preciso ter isso, preciso ter tênis de marca, celular não sei das quantas. A própria mídia nos impulsiona a gente ter que correr atrás disso, dessa busca desenfreada pelo ter, para aparentar que, né, aquela história, a pessoa está com o carro do ano, mas não tem seguro, o carro é financiado, é do banco, é financiado em sei lá quantas trocentas parcelas, a pessoa fica correndo atrás para ficar pagando as prestações. Não seria melhor ter um pouco menos aparecer, né, para ter um pouco mais de tranquilidade? Então, muitas vezes a gente precisa nos perguntar o que é importante na nossa vida. O que realmente faz significado? O dinheiro é importante? A gente precisa se alimentar, comprar as coisas, pagar as coisas, mas até que medida isso eu vou ter que trabalhar? Até que medida eu vou fazer esse gerenciamento? Agora nós estamos fazendo um curso superior, é muito importante, é necessário hoje em dia. Talvez uns estejam fazendo já pela segunda vez mais de uma graduação. Estão em busca desse aprimoramento. Sem dúvida nenhuma, esse aprimoramento ele ajuda no ponto de vista pessoal, profissional, mas também pessoal. Então tem a ver com aquela satisfação de eu ter conseguido, de eu estar fazendo esse curso, ou estar me preparando, não só para o mercado de trabalho, estar se preparando para a vida. Quando pensa assim, em mercado de trabalho, o mercado de trabalho é muito dinâmico. O que hoje em dia se espera de um profissional, amanhã já mudou. Antigamente você tinha um perfil do profissional, hoje em dia já mudou o perfil do profissional. O que o profissional precisa trabalhar, né? Já mudou não só o lado técnico, a famosa soft skills, para quem é meu aluno, nós já conversamos em outros momentos. Então, tudo isso nos leva a pensar, nos leva a questionar o que é importante para a nossa vida. E aí, muitas vezes, a gente precisa estar continuamente pensando nisso, e essa importância, vejam, ela não é uma importância imutável. Hoje pode ser uma coisa importante, amanhã é outra. Essa mutabilidade é importante a gente ter em mente, porque isso vai fazer toda a diferença de a gente ficar continuamente fazendo esse empreendimento para a vida, porque nós estamos continuamente sempre nos adaptando, nos ajustando para esse modelo. Bom, vamos falar de novo de Sócrates. Então, ele falou o seguinte, olha só, uma outra citação. Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida.
E aí, muitas vezes, a gente fica assim, né? Putz, mas a minha vida, eu tenho, né, bastante trabalhoso, putz, eu tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho trocentas mil coisas para fazer. É isso que dá o tempero para a vida. Se a gente tivesse uma vida que não tivesse nenhum desafio, não tivesse nenhum, vamos dizer assim, nenhum percalço, que a gente tivesse que tomar alguma decisão, colocar isso na balança, a vida talvez não tivesse muito sentido. Né? Quem não ouviu falar, né, de que alguns países que, vamos dizer assim, estão numa situação mais favorável economicamente e tudo mais, tem uma alta taxa de pessoas com depressão, com outros problemas, porque falta muitas vezes esse desafio que nós aqui brasileiros, nós temos continuamente trabalhando com desafios, né? Eu me lembro quando mudou o euro, né? Todo mundo sabe que antigamente vários países na Europa, cada um tinha sua moeda. Aí depois criaram o euro. Nossa, virou uma pandemia. Nossa, as pessoas lá não entendiam como é que fazia essa questão de conversão de uma moeda para outra, essa questão de equivalência. Nós aqui brasileiros convivemos, né? Talvez alguns não são mais novos, mas para quem tem um pouco mais vamos dizer assim, de anos de bagagem, a cada meia hora tinha uma mudança de plano, tinha uma mudança da economia. A gente tinha que continuamente ficar nos adaptando à questão da mudança monetária, mudança das moedas. Para quem já começou depois de 94, isso já não ocorreu mais. Antes disso, a gente tinha uma inflação totalmente galopante, a gente tinha que ficar fazendo essas mudanças. Então veja que para uma sociedade que não tinha esse conceito, para eles foi um problema essa mudança de ter uma moeda única. Para nós aqui, isso a gente tira de letra, justamente por essa, vamos dizer assim, por essas dificuldades, vamos chamar assim, que a gente já tinha aqui no Brasil com essa mudança na questão econômica. Vamos pegar um pouquinho, vamos adiantar um pouquinho no tempo, vamos pegar, para não ficar falando só lá dos filósofos mais antigos, vamos pegar Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu aí no 350 depois de Cristo. Santo Agostinho, para quem nunca leu uma das obras dele, independente da questão do aspecto religioso, de qual fé, de qual vale a pena do ponto de vista filosófico dar uma lida nas obras, tem muitas obras e vale por esse sentido, eu acho que eu recomendaria para quem tem um tempinho, sobrou um tempinho, dar uma lida nessas obras aí. Ele diz o seguinte, ele na verdade tem muitos livros que ele publicou. E um deles diz o seguinte, uma citação em um dos livros dele diz o seguinte: ninguém faz o bem o que faz contra a vontade, mesmo que seja bom o que faz. Olha só que coisa mais interessante. Ninguém faz bem o que faz contra a vontade. Eu acho que aqui é um primeiro pensamento que a gente tem que ter. Antigamente tinha muito disso, né? Antigamente o pai era, sei lá, vamos dizer, advogado. O filho tinha que ser advogado. O pai era médico, o filho tinha que ser médico. O pai era engenheiro. Ou a mãe engenheira, tinha que ser médico. Enfim, engenheiro. Tinha que sempre seguir a profissão, entre aspas, da família, a profissão dos pais. Isso aí já não tem mais sentido. Imagina, alguém que não tem a menor vocação para ser advogado, só porque a família é de advogado vai ter que fazer advocacia, talvez vai ser um péssimo advogado. Por outro lado, ele pode ser um excelente, sei lá, qualquer profissão que você possa imaginar. Então, é importante ter isso em mente. Hoje em dia, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Não adianta fazer uma coisa que é de maneira contrariada. Aí alguém diz assim, professor, mas espera aí, no trabalho eu tenho coisas que eu não gosto de fazer, professor, e eu tenho que fazer. Veja, nem tudo são flores, né? Então a gente também tem que saber lidar com isso, né? Então, a gente trabalha com pessoas que muita gente não gosta, né? Não gosta tanto, vamos dizer assim. A gente faz coisas que a gente não não gosta de trabalhar com isso. Faz parte da brincadeira também, tá? Então, acho que é importante a gente também dosar isso, né? Agora, se a gente faz tudo contra a vontade, obviamente o negócio não vai funcionar, né? E veja que ele complementa, né? Mesmo que seja bom o que faz. Então, mesmo que a pessoa esteja fazendo bem, fazendo de maneira, vamos chamar assim, boa aquilo que está sendo produzido, trabalhado, criado,
Muitas vezes isso porque não é colocado a alma, porque a pessoa já está fazendo a contragosto. Então, eu acho que é importante também a gente lembrar o seguinte: a gente precisa, sempre na medida do possível, nos adaptar. O que é a obrigação que a gente tem que fazer? Por exemplo, né, todo mundo pensa o seguinte: eu gostaria, professor, de estar na praia, sentado ali na praia, tomando um caldo de cana. Isso seria o meu trabalho. Sim, mas infelizmente nem todo mundo consegue. A gente consegue momentaneamente ter esses momentos. Mas é nesses momentos que a gente tem que aproveitar. Por outro lado, a gente tem que compensar coisas que a gente não gosta. Então, a vida é uma balança, a gente tem que equilibrar. E esse equilíbrio que é o cerne de todo essa conversa aí. Ainda Santo Agostinho diz o seguinte: preocupaste se a árvore da tua vida tem galhos apodrecidos? Não percas tempo. Cuida bem da raiz e não terás de andar pelos galhos. Então, e aqui eu acho que ele centraliza justamente essa questão do que é a raiz, o que é essa parte da raiz propriamente. É aquilo que nos dá estrutura, aquilo que nos fixa ao chão, não é isso? Então a gente precisa ter isso muito bem estruturado. Os galhos, um outro galho, pode ser que dê algum probleminha, né? Não esteja tão bom. Né? E é isso, mas se a raiz estiver sólida, estiver bem fixada, a árvore se sustenta. Por sua vez, se você não tiver essa raiz bem sólida, ou seja, aquilo que é o teu âmago, aquilo que é a tua base, obviamente a árvore vai ter problemas, e aí você tem que ficar continuamente se preocupando e olhando os galhos, sendo que o problema todo está na raiz, está no tronco, está no alicerce que dá sustentação para a tua vida. Então, acho que esse é um elemento que a gente precisa pensar. O que é o cerne da minha vida? O que é o elemento central da minha vida? Essa pergunta não é uma pergunta que eu consiga responder ou qualquer um consiga responder. Cada um vai ter um pensamento, cada um tem uma vivência e cada um vai ter que descobrir o que é esse cerne, o que é esse alicerce, o que me faz bem, o que me dá satisfação, o que me faz sair todo dia de casa, levantar da cama para fazer. Aí alguém diz assim: não, é só nas festas. Não, no trabalho também. Quantas vezes a gente vai para o trabalho, porque hoje o dia foi cansativo, mas olha, eu produzi demais, eu consegui fazer tal coisa, enfim, eu ajudei a equipe, eu realmente aprendi uma coisa nova, eu realmente, entre aspas, me transformei. E na verdade a vida é isso, não é uma metamorfose, né? Todo dia a gente está aprendendo. Tanto que muitas pessoas pensam assim: e se eu tivesse feito tal coisa diferente? Bom, se você tivesse tomado um outro caminho lá atrás, tivesse feito alguma coisa diferente lá atrás, com toda certeza não seria esse o caminho. Então, sempre o caminho que você tomou, não tem como se comparar com outro caminho que você não tomou. Então, por isso que eu saio do pressuposto seguinte: o caminho que você tomou, a decisão que você tomou, ela é a melhor, porque você não tem como voltar atrás e nem tem como você comparar com outro caminho que você não tomou. Alguém diz assim: professor, mas se eu tomar agora um outro caminho? Sim, você pode tomar um outro caminho, sem dúvida nenhuma. Mas todo esse percurso que você fez é que te deu sabedoria, te levou a você agora poder mudar de caminho, mudar de direção. Então, esse aprendizado é um aprendizado que a gente vai fazendo, lembro, né, das primeiras situações, ao longo de toda a vida. A gente precisa fazer isso continuamente ao longo de toda a vida para chegar ao final e realmente a gente chegar à conclusão de que a vida foi bem vivida. Se nós continuarmos um pouquinho nessa lógica, vamos mudar um pouquinho, né? Nós falamos aí dos filósofos, falamos de Santo Agostinho, que é um dos santos da Igreja Católica, mas é um grande filósofo. Vamos pegar, então, para mudar um pouquinho, para dar um incentivo para o pessoal ir mais de exatas, né? Vamos pegar Albert Einstein. Então, Albert Einstein, eu não vou nem ficar aqui falando quem foi Albert Einstein, que eu acho que é desnecessário, tá certo? Então, Albert Einstein realmente uma pessoa fora da caixinha.
Mas se você for pegar, ele não era perfeito, ele também tinha seus problemas, mas ele, eu acho que conseguiu sintetizar bem essa ideia desse cientista, desse novo cientista vamos chamar, do século XIX, né, final do século XVIII em diante, depois da Idade Média, vamos dizer assim, né? E ele colocou o seguinte: existem apenas dois modos de viver a vida. Um é como se nada fosse milagre. O outro é como se tudo fosse um milagre. Interessante. E olha só o que ele colocou. Ele complementou: eu acredito no último, ou seja, como se tudo fosse um milagre. Então, se a gente sai desse pressuposto de que as coisas elas não são tão somente um mero acaso, elas acontecem por uma série de elementos, e aqui ele trouxe essa ideia do milagre, né? A gente, quando você vê uma situação, se diz assim, não, isso foi um milagre, situações muito, vamos dizer assim, muito extremas, né? Que foi um milagre, mas se a gente for imaginar, cada dia, a cada novo amanhecer, é um milagre. Se você imaginar que nós estamos vivendo num planeta, no meio, no universo, e em volta disso está passando, já passou e vai passar, cometas, e alguns cometas já chocaram contra a Terra. Quem disse que não pode, de uma hora para outra, vir um cometa aí perdido e atingir? Aí alguém vai dizer, o professor era alarmista, não, agora vai acabar o fim do mundo. Não, não é nada disso. Eu estou dizendo que se você ficar imaginando que tudo é simplesmente uma situação normal, que tudo não, faz parte do simples acaso, você deixa a vida muito, muito simplória. Tá? Então, acho que é importante a gente lembrar o seguinte: a cada novo amanhecer, a cada novo dia que você vive, se você encarar como um milagre, você começa a dar uma importância maior do que tão somente transitar pela vida como se a vida fosse uma mera situação que é para acontecer. Tá? Eu acho que isso é importante a gente ter um pouco esse sentimento também. Vamos pegar uma outra citação. Vamos pegar Mahatma Gandhi. Acho que todo mundo já ouviu também falar de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, na verdade, é um político, né? Entre aspas, hoje em dia seria um ativista, né? Não nesses ativismos malucos aí que a gente vê ali de criaturas que não, nem saíram direito da fralda, querem dizer como é a questão ambiental do mundo todo. Não, nada disso. Ele realmente trabalhou com situações muito, muito próprias da Índia ali. Situações que estavam ainda no tempo que estava ainda sob o domínio inglês, onde tinha uma série de problemas vivendo a Índia, e ele realmente, vamos dizer assim, ele fez com que a vida dele fosse direcionada para dar uma situação, uma condição melhor para o povo indiano. E ele diz o seguinte: viva como se fosse morrer amanhã. Nossa, mas que coisa mais complicada, vou morrer amanhã. E ele complementou: aprenda como se fosse viver para sempre. Se você pensa que você vai morrer amanhã, você vai querer fazer... Imagina se você soubesse o dia que você vai morrer. Você ia querer fazer o máximo de coisa antes de morrer, não é isso? Perfeito. Agora, por outro lado, você também não pode ter uma vida completamente desregrada. E aqui, se a gente for pegar no cinema, agora me veio na lembrança aqui, teve um filme, né? Eu acho vários, eu assisti, eu acho, uns 2, 3 filmes, de uma pessoa que descobriu que estava enganada ali de que ia morrer em poucos dias. Realmente começou a vender tudo, viver como se fosse realmente morrer. E descobriu que, na verdade, não ia morrer nada, e aí como é que faz? Já estava algum monte de dívida, já não tinha mais dinheiro, e daí? Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que aproveitar o máximo que nós estamos fazendo. E aqui nós estamos falando de aproveitar o máximo nos vários aspectos da nossa vida. Mas, por outro lado, a gente também tem que lembrar o seguinte: eu tenho que ter isso em mente, que eu não vou necessariamente morrer amanhã, então eu preciso me preparar, me adaptar para esse novo amanhã que vai surgir. Então eu preciso estar continuamente trabalhando com isso.
fazer como se isso fosse a última coisa hoje, mas, por outro lado, me preparar porque isso vai dar continuidade amanhã. Então, eu preciso estar sempre com esses dois pezinhos. Um pezinho que vai estar, vamos dizer assim, preparando para amanhã, e o outro que é aquele que vai dar continuidade para a minha história, para o meu andar aí nessa vida. E aqui nós estamos falando tanto do aspecto profissional quanto tanto do aspecto pessoal. Se nós pegarmos, vamos mais para frente ainda, vamos pegar aqui, acho que todo mundo aqui já ouviu falar do professor Mário Sérgio Cortella. Tem várias publicações no YouTube ali, escreveu vários livros, mas tem vários videozinhos dele no YouTube. Ele é muito, muito divertido, muito gente boa, eu gosto muito do estilo dele. E ele tem todo um jeito eloquente e tal de falar, é divertido. E ele para quem não é aqui de Curitiba, né, porque não é paranaense, ele, se não me falha a memória, ele é natural aqui de Londrina, então ele é paranaense aqui de nascimento, apesar de morar muito tempo em São Paulo. Mas ele diz o seguinte: quando o modelo de vida leva a um esgotamento, é fundamental questionar se vale a pena continuar pelo mesmo caminho. E isso reforça aquilo que nós vimos antes. Estamos vivendo. Está chegando um momento em que parece que estou chegando ao meu, vamos chamar assim, ao meu final não da vida, eu digo final de, putz, eu não sei mais o que fazer. Então acho que é o momento de dar uma olhada, dar uma guinada, dar uma ajustada no caminho, me preparar para um novo caminho. E aqui muitas vezes é aquilo que vocês estão fazendo aqui. Por exemplo, muitas vezes talvez aqui alguém esteja fazendo aqui o que eu já citei, né, um curso para uma segunda graduação. Muitas vezes não que a primeira não tenha valido a pena. Não, pode ser que a primeira tenha valido a pena, apenas está fazendo mais uma para complementar, para dar um outro significado à vida. Aí alguém pensa assim, professor, mas eu tenho que fazer duas graduações? Não, não é nada disso. Tá? Cada um tem uma motivação diferente, mas é importante a gente ter isso em mente. Muitas vezes a gente chega num momento da nossa vida que a gente precisa tomar alguns direcionamentos, alguns encaminhamentos. Isso não existe uma data definida, não existe uma validade definida. Tem um outro palestrante que eu também gosto muito, aquele Max Geringer, que é palestrante na parte vamos chamar assim, de administração e tudo mais. Ele coloca lá nas suas palestras que o tempo médio de vivência de um funcionário numa empresa é em torno de 2 anos. Você pode questionar se é pouco, se é muito, enfim, não vem ao caso. Mas eu acho importante não a questão do número, mas a questão de ter uma data. Antigamente, quem é do tempo mais antigo, tinha aquela história, eu vou entrar num trabalho e vou ficar pro resto da vida naquele trabalho. Isso já não é mais verdade. Não é mais verdade porque a empresa não é boa, não. A empresa pode ser ótima, pode ser excelente. Só que chegou nesse momento em que eu não aprendo mais nada da empresa. Eu estou apenas indo todo dia para a empresa, não estou mais evoluindo profissionalmente, intelectualmente. Chegou no momento de estagnação. E aí muita gente tem que tomar essas decisões de mudança. E é isso que ele coloca ali nessa questão dos 2 anos. É questionável a questão dos 2 anos, mas enfim, a questão da data. É o momento em que você já não está mais evoluindo. Então a vida também tem disso. A gente muitas vezes toma alguns encaminhamentos na vida, chega um momento em que já deu. O que eu vou fazer? Vou ter que dar um outro significado para a minha vida, dar um outro encaminhamento. E é isso que o professor Mário Sérgio coloca nessa questão de decidir o caminho. Não necessariamente que tem que mudar. Muitas vezes você precisa colocar um tempero diferente. É aquela história de uma comida, né? Você pode fazer uma mesma comida
mudando o tempero, ela já vai dar um outro sabor. Então, muita gente precisa dar esse sabor para a vida, colocar esse tempero na nossa vida. Se nós pegarmos, e aqui agora eu vou mudar mais ainda, agora o professor já está delirando um pouquinho, né? Quem já assistiu esse filme aí, pode colocar ali nos comentários esse filme Blade Runner. Eu estou falando lá da primeira versão, que saiu lá em 1982. Acho que foi essa a data do filme. Esse filme Blade Runner. Então tinha os replicantes, não sei se... Eu não vou dar aqui todo o spoiler aqui do filme, tá? Para vocês assistirem. Mas é um filme muito enigmático, tá? Na verdade tinha a questão dos androides, a questão dos replicantes ali. E no ensejo desse filme, né, o que dá para a gente tirar de uma das colocações que tem nesse filme, diz o seguinte, né, o instinto de sobrevivência e o prolongamento da vida é o desejo da humanidade, desde que tomamos conhecimento do que significa a morte. E é exatamente isso num dos momentos lá, mais lá quase no final do filme, que um androide ele se deu conta realmente disso que o ser humano faz, tomar essa ciência de que ele está chegando a uma finitude. E o próprio Android, que é uma máquina, ele não queria chegar no fim da sua vida. Então veja que esse pensamento, né, desse instinto de sobrevivência, a gente precisa levar, mas a sobrevivência tem que expandir um pouquinho, não só do ponto de vista somente sobrevivência de a gente estar passando pela vida, sobrevivência de a gente estar aproveitando, a gente estar realmente vivendo, a gente estar realmente aprendendo, a gente realmente estar contribuindo, fazendo o nosso melhor, né? Tem aquela história, né? Diz que a pessoa já chegou bem da vida, atingiu tudo que precisava quando, escreveu um livro, plantou uma árvore e mais não sei o que ali que tem, não é isso? Então, é realmente a gente, vamos dizer assim, colocar o nosso dedo na história, mostrando a nossa passagem por essa vida, realmente fazendo a diferença no trabalho, no ponto de vista pessoal, no ponto de vista da comunidade. Então, acho que tudo isso acaba também entrando nesse aspecto aí. Agora, eu resolvi separar um pouquinho. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat aqui, se alguém tem alguma colocação, deixa eu ver. Ok, tá tudo ok, beleza, nós temos gente aqui de todo o Brasil. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, eu separei algumas, vamos chamar assim, algumas orientações, alguns encaminhamentos, tá? Pode ser que para alguns sirva, para outros não sirva, sirva uma coisa, não sirva outra, mas enfim, aquilo que eu falei de saída, né? Não é uma receita de bolo, é apenas alguns aspectos em termos de vivência, daquilo que eu realmente já presenciei, já vivi ao longo dessa minha jornada, que já deu para aprender um pouco, e ainda estou continuamente aprendendo, tá? Então, acho que essa parte, a parte importante da vida é essa. Então, algumas orientações aí para, vamos chamar assim, para vocês pensarem, refletirem, seguirem, por que não, tá? Mas não é aqui a ideia ser uma receita de bolo, tá bom? Bom, então, algumas orientações que eu compilei aqui. Então, peguei aqui do próprio Mário Sérgio Cortella aqui. Então, eu acho que esse eu coloquei de primeiro justamente porque a gente percebe claramente que isso muitas vezes falta. A questão da ética. A gente fica, né? Eu confesso para vocês, tá? Eu gosto muito de assistir filme, assistir documentário, assistir tudo mais. Mas, olha, a parte de ficar vendo jornalismo, eu digo o seguinte, se o mundo acabar, as redes sociais vão me avisar que o mundo acabou e tudo bem, porque
ficar assistindo os noticiários, a gente fica muito angustiado, porque a gente vê que realmente falta ética, não só no Brasil, né? Não estamos só falando da nossa classe iluminada de seres espirituais, né? Mas, do modo geral, não só no Brasil, no mundo, enfim, nós estamos vivendo um momento que está faltando essa questão da ética. Né? Então, e aí tem muita gente que fica nessa história, né? Mas o que é ética? Né? Então, o Mário Sérgio ele colocou o seguinte: ética é a concepção dos princípios que eu escolho, moral é a prática. E aí, muitas vezes, tem pessoas que elas, entre aspas, até têm alguns princípios éticos, mas elas não têm princípio moral, não seguem uma moral porque não colocam em prática. E a gente vê claramente isso, né? Essas confusões todas que a gente vê aqui no Brasil, tudo é motivo de confusão, tudo é problema, os caras não conseguem fazer as coisas direito, ficam pensando somente nos interesses próprios. Não estou falando só do pessoal de Brasília, não, tá? Estou falando de toda a nossa classe política, desde a mais baixa até a mais alta. Infelizmente está faltando esse lado ético. E aqui a gente vê também na questão das empresas, tá? Essa questão ética. E, por que não, também na faculdade, essa questão ética. A gente vê, né, pessoas que, muitas vezes, não mal intencionadas, mas, como está a facilidade, vão ali na internet, Ctrl-C, Ctrl-V, pedir um trabalho, vai ali na internet, faz um Ctrl-C, Ctrl-V. Isso não é eticamente aceitável, né? E, moralmente, isso não é viável fazer esse tipo de coisa. Então, a gente vê que está realmente havendo uma certa crise nessa questão ética aí. Então, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho nesse ponto. Vou pegar agora Oscar Wilde, um escritor. Olha só o que ele colocou nesse mesmo tópico de ética. Chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. Então, eu estou olhando, é o que eu defino como ética. O conjunto do que as coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando é o caráter. Então veja que tem tudo a ver com o caráter, né? Pessoas sem caráter, muitas vezes até seguem algum tipo de princípio ético, mas realmente não aplica na prática, não tem moral, não tem caráter, porque não aplica esses conceitos. Então a gente vê esse negócio, né, de tentar tirar proveito, tirar ganho em cima dos outros. Isso, infelizmente, não é uma coisa legal. Apesar de muitos dizerem que isso é eticamente aceitável, mas ele não é moralmente aceitável fazer esse tipo de coisa. Né? Então a gente vê essas confusões todas, a gente vê que até pode ser eticamente, do ponto de vista legal, ou ser legal fazer tal coisa, mas moralmente não é. Né? Então, quando você vê pessoas que não têm o que comer, enquanto ali os nossos políticos fazendo a festa com o dinheiro público. Né? Pessoas morrendo porque não tem um respirador e foi gasto milhões em compra de respiradores superfaturados e muitas vezes até não foram nem entregues. Então, é exatamente esse ponto aqui. Ainda nesse sentido, vamos pegar ali, vamos, para não ficar só no tempo atual, veja só o que Aristóteles colocou. O nosso caráter é o resultado da nossa conduta. Então não adianta a gente ficar questionando por que é que os nossos representantes são desse tipo, se a gente é desse tipo. Tá? Então a gente precisa também mudar o nosso pensamento, porque senão a gente não consegue escolher pessoas melhores, porque nosso modelo também está totalmente deturpado. Uma outra orientação, ter esse espírito crítico. Né? Olha só o que essa charge ali está mostrando. Né? Está ali mostrando alguém, no caso ali uma moça falando para o pai, né? Não, pai, esta é uma notícia falsa. E aí o pai está dizendo aí, né? Mas como pode ser notícia falsa se diz exatamente o que eu penso? Então, muitas vezes a gente fica nessa ideia, a gente pega uma notícia, a gente propaga uma notícia, propaga uma ideia,
Não porque ela é verdadeira, mas porque realmente essa situação, né, esse pensamento está realmente condizendo com aquilo que eu penso. E a gente precisa, mais do que nunca, a gente precisa ter um espírito crítico. E aí alguém pensa assim, professor, mas se saiu no noticiário, quer dizer que é verdade? Não, não é verdade. O meu falecido pai, isso lá há muitos anos atrás, já é falecido, mas do tempo ainda que a TV não era esse negócio de controle remoto, tinha que ir lá no botãozinho ainda. Ele chegava em casa, tal, depois de todos os afazeres, ele sentava lá na TV para assistir o que tinha acontecido durante o dia. Já que era difícil chegar jornal impresso lá no interior, ele assistia os noticiários. E olha que nós vamos falando um tempo que o jornalismo, né, esse jornalismo que a gente conhece, era um jornalismo mais sério do que hoje em dia, né? E ele ficava navegando, entre aspas, né? Assistia um jornal, mudava para outro, mudava para outro. Aí eu falava, né, algumas vezes eu questionava, por que ficar mudando? A notícia é a mesma. Ele, não. Podem estar falando a mesma coisa, mas não necessariamente está correto. Eu vou assistir tudo e vou fazer a minha análise sobre as várias, entre aspas, notícias para ver o que realmente é válido, o que realmente é verdadeiro. E hoje mais do que nunca, né? Hoje é mais do que nunca. Infelizmente, nós somos bombardeados pelas mídias sociais, pelas mídias impressas, pelas mídias televisivas, por trocentas mil informações. E essas informações não necessariamente são verdade. Não é porque é uma notícia de exatamente o que eu penso que ela é verdade. Então eu preciso também fazer esse espírito crítico de pegar, né, e olhar tudo isso e ver o que é o melhor. Porque senão a gente acaba não vivendo a vida, a gente acaba simplesmente passando pela vida seguindo o que os outros definiram, o que os outros escreveram, o que os outros propagaram. Então, ter esse espírito crítico nos ajuda a gente a trabalhar melhor com esse aspecto da nossa vida, que é esse caminhar contínuo que nós temos que fazer. Se nós, indo nesse aspecto, né, se a gente pegar ali o René Descartes, né, todo mundo já ouviu falar do plano cartesiano, né, quem fez outros cursos de outras áreas, no ensino médio, trabalhou com o plano cartesiano, né, lá na matemática. Foi bem decorrente desse René Descartes, que é o criador desse conceito do plano cartesiano. Ele diz o seguinte, né, a única certeza é que duvido. Esse duvido, eu penso. Esse penso, logo existo. Que é a famosa expressão em latim chamada cogito ergo sum, que é exatamente isso. Tá? Então, se eu penso, logo eu existo. E essa imagem ali dessa escultura, né, do pensador de Rodin, eu acho que muitos de vocês já viram, eu já tive a oportunidade de ver de perto, realmente, apesar de ser uma estátua de bronze, quando você chega perto dele, você analisa, ou mesmo pela imagem, você analisa ele, você vê, na verdade é isso, né? Está ali ele numa posição pensativa, contemplativa, sei lá o que está imaginando, o que está pensando, e isso muitas vezes a gente não faz. Esse espírito crítico, esse pensar, analisar, realmente não seguir, não ser apenas conduzido nesse processo, é o que muitas vezes a gente nos falta. E muitas vezes a gente nos faz isso por preguiça. É mais fácil seguir alguém, e aqui tem muito, né? Hoje em dia a internet tem muito desses, que é um assunto que eu vou tratar daqui a pouquinho, desses influenciadores, né? Que realmente me dá muito medo, né? Enfim, daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho disso, porque a gente não faz esse aspecto da gente pensar. A gente tem que pensar, tem que ter esse espírito crítico, tá? Então, acho que isso é um elemento que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais na nossa vida e na nossa vivência. Hoje em dia, nunca se conectou, as pessoas estão tão conectadas, mas se comunicou tão pouco.
Hoje em dia, né, com as ferramentas, né, nós pegamos aqui, né, os smartphones, os computadores, enfim, tudo mais, nós estamos conectados com o mundo. Só que nunca o ser humano esteve tão isolado, né? Tem pessoas que acham porque tem ali tantos mil, entre aspas, amigos na rede social, acho que isso é amigo. Não. Esse termo é o termo que a rede social usou. Na verdade, não é amigo, né? Amigo mesmo, se a gente for contar, a gente tem aí uma dúzia, e talvez menos. Amigo é aquele que você pode contar, putz, é o seguinte, preciso que você me ajude. O cara está aí, a pessoa está aí à disposição. Nós temos isso. Nós temos, não vamos colocar aqui os familiares no meio do pacote, vamos deixar de lado, tá? Então nós temos aí uma meia dúzia, uma dúzia de amigos. Uma dúzia eu já estou forçando a amizade, tá? Eu gosto mais de uma meia dúzia. Aí nós temos mais uns 20, 25, que são os colegas. Né? Os colegas. Aquele do trabalho, o colega de festa, o colega da academia, o colega do futebol, o colega do vôlei, o que for. E os outros? Os outros, minha gente, é tão somente conhecidos e olhe lá, ok? Então não adianta a gente ficar se enganando, tá? Então, na realidade, a gente tem que pensar que nós temos a questão de comunicação, mas a questão de comunicação a gente precisa trabalhar com aquilo que realmente nos interessa. Não estou dizendo agora para cancelar todo mundo da rede social, não, tá? Não é isso, não. Mas você precisa dar atenção realmente para o grupo de amigos, estendendo um pouquinho para esse grupo de contatos. E os outros fazem parte dessa grande multidão, que são os outros que podem ou não eventualmente interagir com nós. Então, a gente precisa ter isso muito claro para a gente, senão a gente não faz nada, a gente volta lá atrás naquilo que nós falamos, né? Uma vida fica vazia porque a gente fica perdendo tanto tempo em nos comunicar sem realmente dar a devida importância para quem realmente é de valor. E aqui, quando a gente fala dessa comunicação, uma coisa que está relacionada com a outra. Olhem só o que está nessa chargezinha aí. Nessa chargezinha ali, está dizendo o seguinte, né? Pergunte para o pessoal do suporte se ele já tem a solução para o incidente dos arquivos corrompidos. Aí a pessoa fala para outra lá, no outro setor. Me mandaram perguntar se vocês podem resolver o problema dos arquivos corroídos. E, por último, mandaram perguntar se a gente tem veneno para rato. Né? É uma chargezinha do famoso telefone sem fio, mas é o que acontece muitas vezes no nosso dia a dia. A gente tem tanta informação que a gente acaba fazendo essa operação do telefone sem fio. A gente acaba pegando uma notícia, pegando uma informação, pegando alguma coisa e vai repassando, e ao final, quando alguém chega ali para pegar realmente aquela notícia, aquela informação, ela já está totalmente deturpada, porque nós não damos o devido valor à questão da comunicação. A gente trata a comunicação como se fosse uma coisa, vamos chamar assim, simplória. E isso, muitas vezes, as nossas redes sociais, elas não ajudam. Não vou citar aqui nomes, né? Mas esse negócio de ficar escrevendo, né, tudo abreviado, muitas vezes a gente se perde na comunicação. Eu tenho por padrão, eu não gosto, por exemplo, quem me conhece sabe que eu não gosto de gravar no famoso WhatsApp, no WhatsApp ali, gravar áudio. Eu não gosto. Eu prefiro escrever. Porque quando você escreve, você, primeiramente, você coloca, entre aspas, né, em palavras melhor o que você quer dizer. Você tem condição de refletir melhor. Quando você fala, grava um áudio, muitas vezes você fala coisa que pode ficar um pouco sem nexo, sem sentido, ou dar uma conotação errada. Então, eu gosto muito mesmo de escrever, de me policiar muito nessa questão da escrita, quer seja no e-mail, quer seja no WhatsApp, para justamente a gente não ter esse problema do telefone sem fio. Então, vale como um lembrete, minha gente. Hoje em dia a gente tem muita facilidade de comunicação, porém estamos nos comunicando muito mal. Ok? As informações não estão chegando apropriadamente. Ainda nesse contexto, vamos falar um pouquinho de oportunidades. E aqui, quando ele fala de oportunidades, pense de uma maneira mais ampla, tá?
Aqui vamos pegar no Nicolau Maquiavel. Aqui Maquiavel, todo mundo pensa assim, fala em Maquiavel, professor, é naquele negócio do maquiavélico. Na verdade, é uma deturpação aí que houve. Na verdade, é o que escreveu o famoso livro O Príncipe, né, de Maquiavel, mas, na realidade, ele retratou a sociedade daquele período, né, a sociedade da Idade Média, que os reis, os príncipes tinham aquele pensamento. Mas dentro, tirando isso à parte, tem aquela história, sempre quando alguém escreve, pode ter 99% de besteira, mas 1% pode ser que tenha uma coisa de útil. Não é o caso aqui do Maquiavel, mas estou pegando aqui uma citação dele. Tá? Ele escreveu muitas outras coisas boas, mas muitas vezes a pessoa só olha o lado ruim. Ele coloca o seguinte: empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades, e são capazes de transformar ambos em vantagem. Então, essa questão das oportunidades é isso, ter essa ideia de empreendedor. Mas empreendedor não somente do ponto de vista de montar um negócio. Todo mundo sempre, quando pensa em empreendedor, é alguém que vai montar um negócio, vai montar uma empresa. Não. Você, no teu dia a dia, pode ser um empreendedor. Toda vez que você olha para alguma coisa, você pode melhorar um processo, um sistema, ou mesmo você se melhorar, você está empreendendo, você está vendo uma oportunidade, você está aproveitando aquela chance. Então, é isso que está por trás dessa ideia do empreendedor. Aqui eu acho que vocês já viram essa figura. Essa figura, na verdade, retrata, né, uma imagem de Beethoven. E quem, né, Beethoven, eu acho que não precisa aqui a gente ficar falando muito, todo mundo já conhece quem é Beethoven, mas Beethoven, não sei se vocês sabem desse detalhe, ele, na verdade, as obras dele é de um primor, é fantástico, ele tinha a música na cabeça. Tanto que muita das músicas ele, vamos chamar assim, compôs, né, colocou no papel, quando ele já era praticamente surdo. Alguém me pergunta assim, como é que um músico pode ser brilhante a tal ponto sendo surdo? É porque ele, na verdade, a surdez ele não ficou como limitador dele. A surdez, na verdade, foi justamente um ponto, vamos dizer, um ponto de inflexão nessa vida, nesse caminho que ele estava tomando, em que ele usou todos os outros sentidos, todo o intelecto dele, para realmente materializar a obra dele, e que ficou, está eternizada ali, que todo mundo tem, hoje em dia tem a oportunidade de ouvir. E eu recomendo que ouçam, não só ele, mas vale a pena. E aqui vale também, né? Você pega ali a questão da Paralimpíada, né? Você vê pessoas ali, sinceramente, olha, eu dou minhas braçadas na piscina, mas quando eu vejo algumas dessas pessoas nadando com deficiência, né, da Paralimpíada, eu digo, meu Deus do céu, estou muito longe de nadar com toda, né, com 2 braços, 2 pernas, eu perco longe de uma pessoa que tem limitação. Mas, por outro lado, essas pessoas não se colocaram como limitação. Essas pessoas realmente usaram isso como uma oportunidade. Eu acho que a Paralimpíada ela tem esse lado da gente ver pessoas que dão uma dificuldade, entre aspas, uma limitação, realmente todo um novo pensamento, toda uma ressignificação para a sua vida. Eu acho que é importante essa imagem aqui. Essa imagem aqui é muito, para mim, é muito icônica, né? Em cima de uma pedra, no meio do lago, tem uma planta ali que ela insiste em sobreviver em cima dessa pedra. Realmente é isso, né? A gente precisa ser mais resiliente, ter mais resiliência na nossa vida. A gente está vivendo num momento muito assim, qualquer dificuldade é mimimi para lá, mimimi para cá, putz, ninguém me ajuda, não sei o quê, não sei o quê. A gente está faltando um pouquinho dessa resiliência, a gente precisa ter um pouco mais dessa resiliência, ser um pouco mais resiliente na nossa vida, sabe? Não ser no primeiro percalço a gente já desistir, putz, isso não serve, isso não é para mim, não sei o quê, não sei o quê. É justamente o contrário, a gente precisa ter um pouco mais dessa determinação, que é o que faz
no caso essa plantinha aqui, resistir de ficar em cima da pedra ali, no meio de uma lagoa. E aqui eu estou pegando aqui uma passagem, eu acho que eu acho que todo mundo aqui já assistiu esse filme, ou quem não assistiu esse filme, eu recomendo fortemente que assista. Eu gosto muito de cinema, tá? Primeiramente porque é um momento em que eu vou lá e estou preocupado apenas com o filme, mas também porque sempre tem alguma coisa que a gente pode aprender. E esse filme aí, A Procura da Felicidade, com o Will Smith, ele e o filho, na verdade, ele faz o papel de pai do próprio filho, tá? Na verdade, é uma história desse Chris Gardner ali, que é um financista de muito sucesso nos Estados Unidos. Mas não foi assim. Quem sabe, quem assistiu o filme depois vai ver com mais propriedade ali essa questão aí. Mas no filme, né, no enredo do filme, tem umas passagens que diz o seguinte, no momento lá bem no meio vamos chamar assim, no meio dos problemas, ele diz o seguinte lá para o filho, né? Nunca deixe alguém dizer que você não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se quer alguma coisa, corre atrás. Então é muito forte isso, e bem no momento do filme ali que está tudo dando errado, e ele está basicamente, né, tendo que se virar nos 30, e ele acaba conseguindo se virar nos 30. E aqui fica já como, além da citação, tá aí os três, né, da onde foi o filme se baseou, que é o Chris Gardner, com o Will Smith, o filho do Will Smith que atua também no filme. Mas numa das cenas finais do filme, que se passa em São Francisco, esse Christopher Gardner ele aparece no filme, ali andando, e o Will Smith olha para trás, justamente no momento em que ele está atravessando a rua. Então é muito interessante, e isso a gente só descobre depois do filme. Então aqui já estou dando um spoiler para vocês, mas esse é um spoiler permitido aí. Então acho que vale a pena também a gente nos basear e ver pessoas que realmente estão pessoas de sucesso hoje em dia, mas não foram sempre assim. Se ele tivesse ali essa personagem, né, enfim, não tivesse persistido, ele não teria chegado onde chegou. Então, acho que é importante a gente ter esse pensamento da questão da resiliência aí. Deixa eu ver o que deu aqui, não está passando? Eu acho que agora vai. Isso. Uma outra coisa que a gente precisa trabalhar é com as relações. E aqui tem esse filósofo contemporâneo chamado Zygmunt Bauman, se não me falha a memória, é polonês. Tá? Ele coloca lá, ele traçou essa palavra, né, esse tempus líquido, né, uma sociedade fluida. É exatamente isso, né? Uma relação fluida, né, uma relação líquida. Não se sustenta. Tá? Nós hoje em dia vivemos muito disso, né? A gente se confunde com a vida, vamos chamar assim, a vida no computador, né? A vida digital, o mundo digital, com a nossa vida real. E, na verdade, isso não é a realidade. Tá? Então, acho que é importante a gente lembrar disso, que nós estamos passando por um momento de transição que nem tudo é verdadeiro como a gente imaginava. E aqui tem essa imagem aqui. Todo mundo, acho, conhece esse bichinho aí, né? Esse bichinho muito gracioso é o famoso porco-espinho, certo? Quem é do interior já viu esse bichinho. Mas muitas vezes quem é da cidade nunca conheceu esse bichinho, esse famoso porco-espinho. Apesar de ser muito bonitinho, esses espinhos aí, eles realmente fincam e realmente é problema, ok? Mas tem uma história muito interessante. Tinha lá um grupo de porco-espinho, bem no meio do inverno, aquela neve, um frio de lascar. Sozinhos eles estavam ficando com muito frio. Então o que aconteceu? Eles começaram a se aproximar um do outro. A pouco se aproximava,
os espinhos de um cutucavam o outro porco-espinho. E ficava, ui, ai, ui, ui, ai, ui, ui. Só que eles descobriram o seguinte, apesar dessas cutucadas que eles acabam recebendo, mas o calor que esse grupo que eles estavam formando estava sendo benéfico para eles, eles conseguiram sobreviver aquela noite, enfim, porque eles aturaram, porque mesmo um ou outro cutucando, espinhando, mas isso era benéfico para eles. E esse conto, né, do porco-espinho vale também para nós. A gente muitas vezes acaba sem querer, como diz aquele personagem do Chaves lá, né, sem querer querendo, né, a gente acaba espinhando outras pessoas. Mas a gente também é espinhado. A gente espinha, é espinhado, mas a gente precisa saber o seguinte, isso é bom para mim? Isso é salutar para mim, essa convivência? Sim. Então, esses cutucados, esses espinhos fazem parte dessa convivência. E aí uma boa relação, como diz aí o texto em espanhol, né? Uma boa relação é quando alguém aceita o passado, nosso passado, te apoia no presente e te motiva para o futuro. Então, essas sim são as relações que a gente precisa trabalhar naquele aspecto que nós conversamos antes, né? De que realmente os amigos, e depois, num segundo momento, os colegas, é o que a gente precisa realmente gastar esforço, senão a gente acaba atirando para todo lado e não acabamos não fortalecendo nada. Uma outra passagem que eu estou pegando aqui, eu acho que quem já não leu esse livro, quem não leu, apesar de ser um livro que parece que ser de criança, não é bem de criança, não. O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry. Ele diz o seguinte, né, acho que lá na conversa, se me falha a memória, lá com a raposa, do príncipe com a raposa, ele diz o seguinte, né, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E tu te tornas eternamente responsável por aquilo que te cativas, Cativas no sentido de aquilo que você realmente traz para si, aquilo que realmente você agrega, né? E é exatamente isso. Muitas vezes a gente fica querendo ver somente... Todo mundo tem defeito, né? Eu acho que não tem como quem não tem um defeito. Mas a gente tem que olhar com outros olhos, não com os olhos do defeito, mas com os olhos de que essa pessoa pode e colabora de alguma maneira para o meu bem, né? Me torne uma pessoa melhor, me torne uma pessoa mais feliz e assim por diante. Né? Eu acho que é interessante esse aspecto aí. Bom, então essas são algumas orientações, vamos chamar assim, o que a gente pode fazer. E aqui eu destaquei agora aqui alguns cuidados. E aqui, aquela história, né? A gente poderia ficar falando aqui mais coisas, mas eu destaquei alguns cuidados que, na minha visão, acho que é importante a gente estar sempre atento aqui. Um deles é o famoso analfabetismo funcional. As pessoas sabem ler, mas elas não sabem interpretar, não sabem entender o que está sendo dito, o que está sendo falado, o que foi escrito. Tá? Esse é um grande problema hoje em dia. Nós estamos vivendo um excesso de informação, por sua vez as pessoas acabam não entendendo o que está sendo querendo ser dito, o que está sendo dito naquela frase ou naquela expressão. Então, isso é um cuidado que precisa ter, essa questão do analfabetismo funcional. Indo nesse contexto, a gente precisa também tomar um pouquinho de cuidado com o superficialismo. E aqui está bem representado aqui por esse iceberg. O iceberg, você só vê ali 10% do iceberg, os 90% está abaixo da linha d'água, não é isso? Então, muitas vezes, nos preocupamos em ficar ali com os 10%, querendo mostrar ou olhando muitas vezes somente para os 10%, a gente esquece a base realmente do iceberg, que é os outros 90%. E isso realmente é um grande problema. E aí remonta aquilo que eu falei lá no começo da conversa. A questão, a gente muitas vezes se preocupa muito com ter e com ser. Né? E aí a gente fica nesse superficialismo, que a gente aparenta, né? Eu conheço pessoas que aparentemente olhando assim se diz, nossa, são pessoas super bem de vida? Não são pessoas super bem, aparentam ser super bem. São os famosos não tem onde cair duro. Né?
porque fica só nesse superficialismo. E isso é um grande problema que nós estamos vivendo hoje em dia. É as pessoas que ficam se preocupando com marca, roupa de marca, coisas de marca, se preocupam apenas com essa aparência, e aqui aparência no estrito termo mais amplo da palavra, tá? E acaba esquecendo um pouquinho de viver, porque fica em busca de uma falsa vida que não existe, essa vida que a pessoa está imaginando. Uma outra coisa tem a ver, ligando já os dois assuntos, né, o materialismo. Nós estamos vivendo exatamente isso, né, um momento em que a gente está muito no ter, a gente está muito no possuir, no comprar, né, tem pessoas que não podem ir num shopping que saem de lá com o cartão de crédito estourado, né, porque fica mais no materialismo, mais na compra, né, já tem roupa, mas quer comprar mais, já tem isso, quer comprar mais, e esquece propriamente de dar um significado para a vida e se preocupa muito com a questão de compra, com a questão do ter. Veja, nada contra quem pode ter, mas muitas vezes não tem sentido a pessoa ficar se endividando só para ter alguma coisa que realmente não... porque eu quero ter tal roupa, tal relógio, tal celular, tal que for. Para quê? Né? Qual é realmente o significado, o sentido para isso? Né? Uma outra coisa é esses gurus. Né? Hoje em dia nós estamos vendo essa onda dos gurus. Nós temos um monte desses gurus, se pode substituir por influenciadores, por o que você imaginar. Né? Eu fico de vez em quando abismado com a imbecilidade humana. Né? Você pega ali algumas dessas criaturas, os influenciadores que têm não sei quantos milhões de seguidores. Aí você olha para essa criatura, é uma criatura completamente, não uma criatura, são várias criaturas, se fosse uma só estaria bom. Várias criaturas que realmente são pessoas que não agregam nada, são pessoas completamente desprovidas de neurônio. Como é que pode ter milhões de seguidores? E o pior não é a pessoa acompanhar, o pior é que essas pessoas acabam seguindo essas criaturas aí. Então, fujam desses gurus, minha gente. Olha, esse tipo de gente, esses falsos gurus, antigamente nós tínhamos os gurus com, vamos dizer assim, com um espectro mais restrito. Hoje em dia, na mídia, nós temos esses gurus que, olha, me dá muito medo, tá? E o pior é que as pessoas acabam seguindo, tá? Então, fujam dos gurus, minha gente. Olha, esses gurus aí que nós estamos vendo aí, minha gente, analisem primeiramente. Putz, vai seguir alguém, vê se essa pessoa agrega alguma coisa na sua vida. Não, porque eu gosto, vou seguir essa pessoa porque ela tem o cabelo verde. Meu amigo, pelo amor de Deus, faça alguma coisa mais útil na sua vida. Né? Então, fuja desses gurus. Fuja. Esses gurus realmente não ajudam em nada. E na sequência disso, né, existe essa ideia das crendices. Tá? Fujam das crendices. Tá? Olha, eu não... Talvez tenham pessoas que acreditem e tal, tudo bem, nada contra, mas pelo amor de Deus, achar que eu fico até me dando até um pouco de síncope, imaginando, né, algumas pessoas de roupa íntima amarela, porque na virada do ano, se usar amarelo, traz não sei o que, dinheiro, sei lá o que é que traz esse negócio de amarelo. Imagina, isso aí me dá medo. Eu fico imaginando, né, uma pessoa dessa com uma roupa íntima amarela. Me daria muito medo. Tá? Então, fujam dessas crendices. Tá? A gente está vivendo muito uma onda de crendice, de situações que realmente não ajudam em nada. E é exatamente isso que esse charge está dizendo ali, né? Do menino que, no final das contas, né, fala para o pai, né, que não, da questão do gato preto. Não estou com medo do gato preto, com medo da titia, que é a supersticiosa que fica trazendo essas ideias aí. Então, é importante a gente fugir um pouquinho disso, tá? A gente muitas vezes acaba vivendo uma vida por ficar imaginando coisas. Tem pessoas que não fazem nada se não tiver no escrito nas estrelas, não tiver no horóscopo, não tiver não sei o quê. Minha gente, nada contra quem acredita, mas cá entre nós, né? Vamos e convenhamos, né? A gente precisa viver um pouco mais a vida e não ficar seguindo esses delírios aí, que muitas vezes são delírios coletivos. Aí. E
Indo para uma mensagem final, né, para não ficar só no... Depois, se tiver alguma outra pergunta, algum questionamento, entre conversa aí. Aqui eu peguei, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler Luc Ferry. Luc Ferry é um filósofo francês da atual. Ele escreveu vários livros. Eu tive nessa ideia que eu já falei para vocês, que eu gosto muito da filosofia, tudo mais, eu li muitos livros. E peguei aqui 2 citações de 2 livros para ele. E um dos livros é justamente Aprender a Viver. Ele diz o seguinte: deve-se tentar compreender o real que nos cerca, aprender a natureza profunda desse mundo no qual, mesmo e sobretudo, se ele for caótico, temos que aprender a nos situar. Eu acho que esse é um pensamento que é importante ter em mente. Nós temos que nos situar. Aonde eu estou situado? Né? Como estou situado na minha vida? Então, acho que esse nosso posicionamento é o ponto de partida. É aquela história. Qual é o melhor caminho? Se a pessoa não sabe para onde quer ir, qualquer caminho é o melhor. Tá? Então, você precisa ter essa noção de onde você está, para onde você quer ir, senão qualquer caminho serve. Tá? No outro livro, que é o livro O que é uma Vida Bem-Sucedida, ele coloca lá o seguinte: o instante mais importante da nossa vida é aquele que vivemos neste momento, e as pessoas que mais importam são aquelas diante de nós, pois o resto simplesmente não existe, uma vez que não há mais passado e o futuro ainda não tem nenhuma realidade. Então, acho que isso é muito importante, e aqui remonta muito o que nós falamos, né? Essa questão das relações, essa questão dessa vivência, eu acho que casa bem nesse contexto aí. Continuando agora, pegando Aristóteles, vamos voltar, vamos fechar a ideia aí, pegando Aristóteles ali. A felicidade é o significado e o propósito da vida, o objetivo fim da existência humana. Ou seja, se eu não for feliz, que me adianta passar por toda uma vida só por ter passado por ela? Aí eu não estou vivendo, né? Eu não estou empreendendo para a minha vida, eu estou simplesmente sobrevivendo nesse contexto aí. Né? E aqui vamos dar uma outra guinada, vamos pegar aqui, eu acho que todo mundo já ouviu o Charlie Chaplin, né, o famoso inventor do cinema mudo, né? Ele diz o seguinte, porque ele vem do teatro, né? A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. É profundo isso, né? Mas é exatamente isso, né? A vida é uma peça que não é gravada, eu tenho que realmente fazer ao vivo, e essa é a melhor maneira. Se eu não acertar, não acertei, não tenho o que fazer diferente. E para fechar a ideia aqui, pegando ainda uma citação de Einstein, no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Então, acho que isso casa bem com o nosso fechamento aí dessa conversa. Minha gente, eu espero que tenham gostado. Tentei trazer aqui, traçando um pouco da história, várias citações aí, para servir como um ponto de partida para vocês refletirem, para vocês pensarem, não só para a questão profissional, para a questão da vida, para a vivência de vocês. E eu espero ter podido contribuir com isso. Vamos ver se tem algum comentário. Não tem. Ok, mas sem problema. Minha gente, agradeço a todos imensamente ali a participação, a presença aqui nessa palestra, nesse bate-papo. Eu espero ter podido contribuir. E qualquer coisa, tem ali os contatos e a gente conversa em outros momentos aí. Ok? Um forte abraço para todos, fiquem bem, se cuidem e vamos lá. Empreender para a vida, mas é preciso praticar também, tá bom? Forte abraço, minha gente. Fiquem bem.